Nesta lição, nós vamos falar sobre Jesus, aquele que é chamado de o Cristo, que significa aquele que foi o enviado, como Messias dos hebreus. Jesus Cristo, o Deus eterno. E aí nós entraremos em controvérsias com algumas pessoas que não creem que Jesus seja Deus. Alguns até aceitam que ele é o Filho de Deus, mas não o mesmo Deus. Isso é alguma coisa que nós vamos verificar nos textos que eu vou apresentar para vocês. Agora eu vou falando, mas depois vocês podem entrar no programa onde está tudo por escrito. Eu cito todos os versículos para que você possa estar lendo na tua própria Bíblia aquilo que eu citar. Sem a Trindade, a pessoa de Jesus Cristo seria incompreensível. Como acreditar que aquele homem era simplesmente um homem com todos os feitos que ele realizou? Acalmou tempestades, curou cegos, ressuscitou mortos, andou sobre os mares. Isso tudo eram características que faziam dele um ser sobrenatural. Mas ele era um ser natural. Ao mesmo tempo que Jesus é Deus, ele realmente foi humano. Tanto é que quando do seu nascimento, ele nasceu de uma mulher chamada Maria. Lógico que o seu nascimento foi virginal, porque ele não poderia ser incluído na genética humana. Ele não poderia herdar os mesmos pecados da humanidade. Ele teria que nascer santo e puro, que não precisasse sacrificar-se pelo seu próprio pecado, como hoje em dia e no tempo de Israel, os sacerdotes pecadores têm que, em primeiro lugar, confessar seus próprios pecados para serem purificados. Jesus não, Jesus veio para purificar os pecados dos homens, da humanidade. Então lá no Mateus ou Lucas, onde você lê o nascimento de Jesus, diz lá que Maria estava desposada com José e antes de coabitarem, antes de se relacionarem, ela se achou grávida. Mas a informação é que o que está nela, diz o anjo para Maria, é do Espírito Santo. Então no óvulo de Maria foi implantado uma semente do Espírito Santo que criou um ser humano normal. Jesus, como diz o Evangelho, crescia, se fortalecia como qualquer criança, em sabedoria e em estatura, que quer dizer que ele crescia fisicamente. Então também nós podemos encontrar que Jesus era de carne e osso. Existe um grupo de docetistas, existia antigamente, não sei se hoje ainda há quem creia assim, chamados docetistas, que acreditavam que Jesus era apenas uma aparência humana. Ele nunca poderia se encarnar num corpo humano e se conspurcar, tomar a genética humana pecaminosa. Mas é nisto justamente que Deus se precaveu, fazendo com que em Maria, virgem, fosse gerado aquele corpo físico isento de pecado. Mas ele tinha corpo humano como todas as pessoas, era tocado, tinha suas próprias necessidades, tinha fome, sede, dormia, era um ser humano perfeito, mas dentro dele habitava o Filho de Deus, que é o próprio Deus. E nós vamos ver o que ele dizia de si mesmo. O próprio Jesus se revela igual ao Pai, quando ele diz: eu e o Pai somos um, não há divisão entre nós. Isso está em João capítulo 5, você vai encontrar lá versículo 16, versículo 23, mas depois você vai ter todos esses versículos para a tua conferência. Jesus se revela igual ao Pai em várias passagens da Bíblia. E um deles, importantíssimo, ele diz: eu e o Pai somos um. O que significa que somos um em essência, não um em propósito ou um em comunhão, como alguns que não querem crer que Jesus seja Deus não aceitam, mas ele dizia que ele era um com o Pai. E dizia também para os discípulos que queriam ver a Deus, que pediam para ele, como Filipe pediu, em João 14, versículos 8 a 10, mostra-nos o Pai, para que a gente possa ter certeza de que você realmente é o Filho. E ele diz para eles: vocês há tanto tempo comigo e ainda não viu o Pai? Você não sabe que quem vê a mim vê o Pai? É aí que ele diz, na questão de que eu e o Pai somos um. Afirma ainda que ele é o próprio Yahvé. Há um texto em que ele diz: se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Isto é, eu sou
a mesma expressão que ele usou para Moisés no passado: eu sou o que sou. E ele dizia para os seus discípulos que eles precisavam crer que ele era o mesmo que se apresentara a Moisés no passado. Vocês podem encontrar isso também em alguns textos que eu vou citar depois, por escrito. Está lá em João 8, alguns versículos, você vai encontrar Jesus dizendo que aqueles que não creem que ele é, morrerão nos seus próprios pecados. Mas a palavra de Deus diz ainda que Jesus é a palavra, e sendo a palavra, ele é Deus. Lá nós já citamos aqui outras vezes, João 1:1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra aqui se refere a Jesus Cristo, porque depois em João 1:14 você vai encontrar ele dizendo: e a palavra se fez em carne e habitou entre nós, e vimos a sua graça, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Está o apóstolo João dando seu testemunho daquilo que ele viu em Jesus. Jesus era a própria palavra de Deus que estivera no princípio, na criação do mundo. Depois o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta para Tito, ele também diz a Tito: nós que somos seus discípulos estamos aguardando a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo realmente é muito claro em confessar que Jesus não é apenas o Salvador Jesus Cristo, mas é o nosso grande Deus. O livro aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8, diz também: ó Deus, o teu trono subsiste eternamente. Isso ele diz referindo-se ao Filho. Do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste eternamente. Quer dizer, é um trono que não terá fim. Alguns dizem, Jesus Cristo, dizem não, há textos que dizem isso, que no final Jesus Cristo vai entregar o seu reino ao Pai e se submeterá ao Pai, mas no sentido de que eles agora estarão reinando juntos. Será nosso Deus literalmente, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo, que continuarão o reinado de Jesus Cristo, o Filho, eternamente. Todos os três em perfeita comunhão. E o Pedro também diz que nós aguardamos na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro também, entre os discípulos, era outro que acreditava na divindade de Jesus, no fato de ele ser o próprio Deus. E o apóstolo João também soma-se na sua primeira carta, capítulo 5, verso 20, dizendo: nós estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Podemos encontrar também alguns textos no Novo Testamento em que Jesus é adorado como o próprio Deus. Quando os magos que vieram do Oriente para trazer-lhe presentes, eles vieram buscando o Messias, mas quando eles o viram, eles o adoraram. Está lá em Mateus capítulo 2, versículo 11. Aqueles discípulos que estavam no barco e quando viram ele fazer o milagre que fez de acalmar a tempestade, e depois, em outra ocasião, quando ele veio andando sobre os mares, sobre as águas tempestuosas, chegando-se até eles, eles o adoraram, diz lá o texto também do Evangelho. O adoraram porque perceberam que ele não era um homem comum, mas era alguém digno de adoração. As mulheres que foram ao sepulcro para buscar o seu corpo, quando o viram, ressuscitaram, também o adoraram. Receberam-no como Deus. Foi adorado na sua ressurreição, isso está lá em Mateus 28, 17. E aos anjos, isso está em Hebreus, capítulo 1, verso 6, Deus ordena que os anjos o adorem. E a gente sabe que a Bíblia ensina no Velho Testamento, primeiro mandamento: somente ao Senhor Deus adorarás. Ele é ordenado por Deus o Pai que os anjos adorem a Jesus Cristo como homem-Deus. Depois tem alguns textos que eu posso citar um pouco mais, que diz lá em Isaías 7,14, o menino será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E isto Mateus coloca também no seu Evangelho, que Jesus Cristo é o Deus conosco, o Emanuel profetizado por Isaías. Em Isaías ainda, quando é dito que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele é citado em Apocalipse, capítulo 1, 8, 13, que ele é este Deus forte. Ainda para citar mais algum versículo, podemos lembrar-nos de Isaías 45, quando diz que ao nome de Iavé todo joelho se dobrará. E Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, 10 a 11, que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará.
Isso não quer dizer que teremos dois deuses para dobrar os joelhos, mas ao nome de Deus, ao nome de Jesus, que é o mesmo Deus, nós dobraremos os nossos joelhos, e todo o joelho, mesmo aqueles que o rejeitaram. E para concluir, nós temos aqui o Salmo 102, que diz que Deus é o Criador e eterno Deus. E Hebreus fala a mesma coisa, capítulo 1, verso 10, 12. Ele é o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Essa é a lição sobre Jesus, o Deus eterno, que depois você pode conferir com os versículos com mais calma na sua própria Bíblia. Muito obrigado pela sua atenção, e na próxima lição estaremos falando sobre o Espírito Santo. Ele é apenas uma força, uma influência divina, ou ele é o próprio Deus também, na sua terceira personalidade? Até lá!